Imagina só ser perseguido por uma entidade que gosta de sorrir. Bem assustador, né? E é exatamente isso que acontece em Sorria 2, o filme que nós vamos falar no vídeo de hoje. Então, se você já assistiu essa obra e quer se aprofundar ainda mais no universo deste filme, ou se você ainda não assistiu e quer saber do que se trata a história e se vale a pena assistir, fica nesse vídeo até o final que ele tá bem legal e bem assustador. Eu sou o Gabriel e esse é o canal Videoterapia. Se você é novo por aqui, se inscreva agora mesmo que será bem legal ter você conosco. Deixe o seu like e um comentário no início do vídeo que ajuda bastante a impulsionar o conteúdo. Então já coloca aqui nos comentários um emoji de um sorriso que eu vou deixar um coraçãozinho pra vocês. Sorria 2 é a tão aguardada continuação de Sorria de 2022, que fez muito sucesso na época de seu lançamento, com uma proposta bem bizarra, uma entidade que faz as pessoas sorrirem de um jeito bem sinistro. E é claro que com o sucesso dessa obra, nós teríamos uma continuação. E sempre que um filme de sucesso ganha uma continuação, nasce aquela pergunta: precisava? Precisava sim! A história desse segundo filme é bem interessante e nós vamos falar de tudo isso nesse vídeo. Sorria 2 chega aos cinemas no dia 17 de outubro, agora de 2024. Eu tive a oportunidade de assistir antes da data de estreia, então, Paramount, muito obrigado pelo convite. Foi uma experiência bem assustadora, tá? Eu fiquei morrendo de medo no cinema, mas foi uma delícia. E fiquem tranquilos que neste primeiro momento eu vou falar sem spoilers. Depois que eu contar a minha experiência, aí sim eu falo com spoilers. Mas relaxem que eu vou avisar na tela quando isso acontecer. Em 2022, nós recebemos no cinema Sorria, dirigido por Parker Finn, um diretor até então iniciante no formato de longa-metragem. Ele era bem famoso por fazer alguns curtas. Inclusive, ele tinha um curta chamado Smile, que já era uma introdução do que ele queria fazer para o filme oficial que foi lançado em 2022. E o que eu gosto muito do primeiro filme é que o diretor foi ousado e colocou bastante body horror, principalmente da metade pro final do filme. Aquele final que Sorria de 2022 é simplesmente incrível. O primeiro filme me ganhou na reta final. Quando ele terminou, eu fiquei abismado, chocado e eu saí do cinema perplexo. Uma pena que eu ainda não tinha o canal quando eu assisti este filme. O filme foi um sucesso de crítica, de público. Muitas pessoas não gostaram, né? Teve muita gente que não curtiu, principalmente o final do filme. A galera esperava algo mais dentro do padrão, porque o final realmente foge daquele padrão blockbuster que a maioria das pessoas estão acostumadas quando vão assistir estes filmes no cinema. Então isso decepcionou muitas pessoas. Mas fato é que o filme foi um sucesso de bilheterias. Todo mundo queria assistir esta coisa bizarra que fica sorrindo. Principalmente porque alguns anos antes, em 2018, nós tivemos um filme chamado Verdade ou Desafio, que também rolava uma maldição que ia passando através da brincadeira de verdade ou desafio. A entidade também assumiu o corpo das pessoas e ficava com este sorriso sinistro. Então, quando Sorria foi anunciado, eu pensei que o filme fosse mais ou menos por esse caminho, que seria um pouco tosco até. Pra falar a verdade, eu não gostei muito de Verdade ou Desafio. Mas não, o filme ele segue o seu próprio caminho. Em 2023 foi anunciado que o diretor / roteirista Parker Finn tinha assinado com a Paramount para criar outras histórias do universo de Sorria. E da metade pro final de 2023, nós tivemos a confirmação de Sorria 2. Em seguida, foi anunciado que Naomi Scott ia liderar o elenco, ela é a grande protagonista deste filme, e em seguida, outros nomes de sucesso foram aparecendo. Eu estava muito curioso para assistir este filme, principalmente por eu ter gostado muito do primeiro filme. Quando saiu o primeiro trailer, eu fiquei muito ansioso. Falei, nossa, esse negócio vai ser incrível, olha essas cenas. Porque, diferente do primeiro filme, onde nós acompanhávamos a maldição em um núcleo pequeno, era uma médica passando por isso, com problemas familiares. No segundo filme, nós temos uma grande estrela da música pop passando por esta maldição. Então vocês percebem que o nível da maldição escalou a outro patamar. E o meu medo era que o roteirista e diretor Parker Finn não conseguisse lidar com essa magnitude da história, porque agora estamos falando de uma pessoa mundialmente conhecida. E é com muita felicidade que eu falo pra vocês que deu tudo certo nesta continuação. Que bom! Esta continuação é aquela definição de mais e maior. Toda continuação de filme de terror precisa ter mais mortes, mais sangue, mais cenas criativas, a criatura cada vez mais gigantesca, atingindo outros patamares.
a amaldiçoada da vez é a cantora pop Sky Riley. Basicamente, acontece as mesmas coisas do primeiro filme. Então a Sky, ela vai presenciar algo bem brutal e esta maldição vai passar para ela. E a partir daí, ela vai enxergar as pessoas sorrindo daquela forma sinistra. Mas aqui tem um agravante que, na minha opinião, torna essa história ainda mais interessante. A Riley, ela está naquele momento da carreira dela em que ela está tentando limpar a sua imagem. Um ano antes, ela sofreu um acidente de carro e ela quase foi de arrasta pra cima. Ela realmente teve uma segunda chance. E ela tinha vários problemas com drogas, bebidas e tal. Então agora ela está limpando a imagem dela para ela poder retornar para o mundo da música, está lançando um novo álbum e uma nova turnê. Então ela está indo nos programas, inclusive tem uma participação maravilhosa da Drew Barrymore, do programa dela. E este é o ponto de maior carga dramática para a personagem, porque ela está tentando limpar a imagem e agora ela está amaldiçoada por algo que apenas ela enxerga. Então olha só esse mix de situações que a personagem está passando. No primeiro filme, aconteceu algo parecido com a Dra. Rose. Ela também tinha problemas psicológicos, principalmente com a família dela. Ela tinha um trauma muito grande com uma situação que ocorreu com a mãe dela. Então as pessoas ao redor da personagem, no caso do primeiro filme, a Dra. Rose, achavam que ela estava enlouquecendo por conta de tudo que ela viveu. E a mesma coisa acontece nesta continuação. E isso torna essa entidade muito sacana, né? Porque pega uma pessoa que está tentando se recuperar de algo extremamente traumático e chuta o balde e acaba com a vida da pessoa. Então todas aquelas loucuras que a gente acompanha do universo das celebridades, como funciona o backstage de um videoclipe, os ensaios da turnê, então a gente vê a personagem ensaiando passos de dança. Então acompanhar esta realidade da vida dos artistas com uma maldição para piorar a situação é algo bem bizarro. E tudo que está acontecendo fora da maldição, né, os problemas reais da personagem, se misturam perfeitamente com a maldição. É como se uma coisa puxasse a outra. E por se tratar de uma celebridade do mundo da música, é claro que tem cenas musicais no filme. Só que não chega a ser um musical igual foi Coringa 2, tá? Fiquem calmos, tá? Não começa a xingar nos comentários. Não, aqui nós estamos acompanhando uma cantora pop. Então é claro que em alguns momentos a gente vai acompanhar os ensaios, a gente vai ver troca de figurino, maquiagem, porque faz parte do universo da personagem. E os números musicais são incríveis, né? Tudo muito bem feito. Parece que você está assistindo um documentário sobre a vida desta artista. E essa atmosfera dos palcos, da personagem enlouquecendo, lembra muito uma outra obra que eu sou apaixonado de 2018, chamado Vox Lux, estrelado por Natalie Portman. É um filme sensacional, que também tem essa loucura da celebridade. Se você já assistiu Vox Lux, você vai entender o que eu estou falando, principalmente nas cenas onde a Riley está no palco. E esta questão de tornar Sky Riley uma pessoa real veio pro nosso mundo também, já que recentemente saiu no Spotify várias músicas da Sky Riley, tem um perfil falso também, que ficou mandando mensagem para umas pessoas. Então eles criaram aqui pro lado de fora esta personagem, para quando você assistir o filme parecer que você está acompanhando algo de alguém que você é fã. E as músicas que estão disponíveis no Spotify e aqui no YouTube também são maravilhosas, e são as mesmas músicas que são performadas no filme. E por falar em performance, o que dizer da atuação de Naomi Scott? Meu Deus do céu, que mulher perfeita! O ponto que mais me irritou neste filme e me deixou revoltado durante a obra é lembrar que as premiações não reconhecem atuações em filmes de terror. E a Naomi Scott entrega uma performance digna de premiação. Ela entrega drama, terror, comédia, canta muito bem, dança muito bem, tem um carisma absurdo. Essa mulher é perfeita. Essa atriz é sensacional. Temos que ficar de olho nos trabalhos dela. E aí vem aquela pergunta básica que vocês vão fazer. Gabriel, é melhor que o primeiro? Não é melhor que o primeiro. Porém, este filme soube desenvolver melhor situações que foram apresentadas no primeiro filme. Isso é até um ponto que eu vi as pessoas discutindo na cabine de imprensa que eu estava assistindo o filme. Depois que o filme terminou, a galera falou, nossa, tem várias cenas que são parecidas com cenas do primeiro filme. Realmente, tem várias situações que são parecidas, mas aqui é explorado de um outro jeito. Então tem uma situação X no primeiro filme que foi explorado de uma forma. Aqui tem a mesma situação X, só que ela vai ser explorada de uma outra forma. Então eu não acho que repetir os pontos do primeiro filme seja uma coisa ruim para esta continuação, porque estamos falando da mesma entidade do primeiro filme. O modus operandi dela é o mesmo. Logo, as pessoas amaldiçoadas vão passar por praticamente as mesmas etapas. Se você pegar qualquer filme de maldição, você vai perceber
perceber que todas as pessoas amaldiçoadas, elas têm um padrão de comportamento. Por exemplo, o chamado. Quando você assiste aquela fita amaldiçoada, durante 7 dias você vai experimentar situações fantasmagóricas bem bizarras. E todas essas situações fantasmagóricas se aplicam a qualquer pessoa amaldiçoada, porque é o modus operandi daquela entidade. Assim como um serial killer, ele tem a sua forma de fazer as vítimas. Então não tinha como esperar situações diferentes desta nova vítima, da Riley, já que ela está lidando com a mesma entidade do primeiro filme. Então as coisas vão se repetir. A questão é como elas se repetem. Tem uma cena que eu achei absurda. Inclusive algumas pessoas até deram risada. Eu acho que na sessão que vocês assistirem também vai ter gente dando risada nessa cena, que envolve os dançarinos da Riley. Eles aparecem ali no momento específico, meio que assombrando a personagem. Essa cena eu achei digna de um prêmio. Que cena maravilhosa. E eu gosto quando as histórias, elas misturam esse terror nonsense, uma coisa meio body horror, bizarro. Eu acho que isso engrandece a obra, mas ao mesmo tempo afasta muitas pessoas. Tem pessoas que não vão saber reagir muito bem com esse tipo de cena. O resultado inevitável são risadas durante a sessão. É normal isso. Eu não julgo as pessoas que dão risada dessas cenas que fogem muito do tradicional, porque realmente te pega de surpresa. Tá tudo bem. É claro que você também não vai ficar rindo o filme inteiro, porque não é um filme de comédia, é um filme de terror. Porém, sorrir durante este filme pode ser normal, já que temos uma entidade que está sempre sorrindo. Tem 2 pontos aqui que eu preciso comentar que me incomodaram um pouco na experiência deste filme. O primeiro ponto é que a entidade, ela é praticamente invencível. Então quando você começa assistindo o filme, você meio que já sabe o que vai acontecer na metade e no final. Isso acontece porque a entidade, ela é praticamente invencível. E quando você tem um personagem que é invencível, como que você vai esperar um resultado diferente daquela mocinha ou daquele mocinho que está lutando contra aquele vilão? Tudo que você faz não surte efeito algum. Você fala, meu Deus, o que eu tenho que fazer? Outro ponto que eu preciso falar sobre este filme é que eu esperava que ele fosse desenvolver melhor a mitologia por trás daquela criatura. Quando o primeiro filme termina, propositalmente deixa várias perguntas em aberto, porque ele queria fazer uma sequência. Isso é fato. Ele falou em várias entrevistas que ele tinha mais para contar sobre aquela criatura, que ele queria desenvolver melhor a mitologia por trás dessa criatura, e eu fui pesquisar melhor para entender o porquê que nós não tivemos tantas informações novas sobre essa criatura, já que o diretor garantiu que ele ia desenvolver melhor isto no segundo filme, e eu vi que nas entrevistas recentes, ele disse que antes de entregar novas informações sobre a criatura, ele preferiu expandir a forma que essa criatura escolhe e faz as suas vítimas. Mostrar como a maldição pode afetar uma outra pessoa com um estilo de vida completamente diferente daquela protagonista do primeiro filme. Praticamente as mesmas perguntas que ficaram no primeiro filme também vão ficar abertas no segundo filme. Se você está procurando por respostas do que você viu no primeiro filme, você não vai encontrar no segundo, então cuidado com essa expectativa. Ou talvez isso seja abordado em um filme de origem, ou então em uma minissérie. Ah, Gabriel, mas foi confirmado uma minissérie, um terceiro filme, um quarto filme? Não, não foi confirmado, mas se o negócio fizer dinheiro, pode ter certeza que eles vão expandir no máximo que eles conseguirem. Se você está com aquela dúvida se vai ou não assistir o filme no cinema, vá assistir com certeza. A experiência vai ser ainda melhor na sala de cinema, com aquela tela gigantesca, aquele som absurdo no seu ouvido. Ainda mais que esse filme, ele tem um apelo musical maior, o som alto da sala de cinema vai fazer toda a diferença na experiência. E o jeito que este filme termina é insano. Eu tô bem curioso pra ver como que o diretor vai desenvolver a história de um próximo filme depois deste final megalomaníaco que ele criou. E agora eu pergunto pra vocês, gostaram do filme? Que nota que vocês dão pra este filme de 0 a 5? Qual foi a sua cena favorita? Cuidado com os spoilers aqui nos comentários, porque tem muita gente que ainda não assistiu. E se você ainda não assistiu, ficou curioso pra assistir? Coloca nos comentários. E agora eu vou falar com spoilers. O primeiro personagem que nós vemos neste filme é o Joel, que aparece no primeiro filme. Ele é aquele policial que estava tentando ajudar a sua ex-namorada, mas nada deu certo, né? E a maldição acabou passando pra ele. Aqui o personagem está no seu 6º dia com a maldição, ou seja, mais cedo ou mais tarde ele vai morrer. Então ele precisa passar a maldição pra alguém sem que ele morra. E a gente descobriu no final do primeiro filme que se
se você matar de forma brutal uma pessoa na frente de uma outra e tornar isso traumático para aquela pessoa, você passa a maldição para quem está assistindo esta morte brutal. Esta é a forma de burlar o sistema da maldição. E é uma forma bem injusta, né? Uma coisa é no chamado, que você faz apenas uma cópia da fita, passa para alguém e beleza, né? Passou a maldição junto. Aqui você precisa matar de forma brutal alguém na frente de outra pessoa. É bem sacanagem dessa entidade. Então ele encontra um traficante muito famoso ali da cidade e a ideia dele é matar o irmão desse traficante na frente dele para passar a maldição para esta pessoa que não é uma pessoa boa na humanidade. Então ele vai até a casa desse traficante, faz o irmão dele de refém, mata o irmão dele na frente do cara de um jeito bem brutal, mas quando ele termina de matar o cara lá, ele está armado, então ele começa a atirar, e nessa de um atirar no outro, ele acaba matando o cara que deveria estar com a maldição, ou seja, ele não conseguiu passar a maldição. Aí ele fica desesperado, porque ele sabe que agora ele que vai morrer. Quando ele olha pra trás, tem um cliente do traficante que acabou de chegar, e ele viu tudo o que aconteceu, então a maldição, sem querer, passou para esse jovem. É o tal do Lewis, interpretado por Lucas Cage. Guardem o nome Lewis, que ele vai ter uma importância para daqui a pouco. Aí aparece o restante da gangue desse traficante que ele matou e começa uma perseguição. O Joey sai correndo e nessas ele é atropelado. Não apenas atropelado, ele é mutilado por um carro. Meu Deus do céu, voa a perna para um lado, braço para o outro, cabeça para trás. E o Joey morre no início do filme. Não com a maldição, mas por conta da maldição. E aí nós conhecemos a grande estrela do filme e também da música, a Sky Riley. Ela está, como eu falei pra vocês na parte sem spoilers, limpando a sua imagem. Um ano antes, ela sofreu um acidente de carro, ela estava muito louca de drogas, de bebida, isso e aquilo, e o namorado dela estava no carro com ela, ele que estava dirigindo, e ele morreu. E durante um ano, ela ficou internada, e ela está prestes a iniciar uma nova turnê mundial. Então a gente acompanha todo o staff desta personagem. Então nós conhecemos aqui a Elizabeth Riley, que é a mãe da Sky, e ela é a empresária da carreira dela, e o acidente causou várias sequelas em seu corpo, então ela tem uma dor insuportável nas costas, ela tem várias cicatrizes na barriga, nas costas. Como ela era dependente química, os médicos não podem receitar medicamentos fortes para ela, então ela só pode tomar Tylenol, por exemplo. Só que isso não é o suficiente para acalmar as suas dores. Ela resolve procurar o seu traficante das antigas para comprar um remedinho para dor, um remédio um pouco mais forte. E quem é o traficante? O Lewis. E ele quem está com a maldição. Só que é aquela coisa, como ela está nesse processo de limpar a sua imagem, ela não pode ser vista com este cara de jeito algum, então ela vai na surdina. Só que ele tá muito doido. E ela fala, olha, tá tudo bem, tá? Eu só preciso de um remédio pra minha dor nas costas e eu já vou embora. O Lewis fala que ele vai pegar lá no quarto dele e o cara some, ele fica um tempão desaparecido e ela vai atrás dele. De repente, ele aparece com um sorriso sinistro no rosto. E dentro do apartamento dele tem alguns equipamentos de academia. Aí ele pega um peso de academia e começa a bater na cara dele e ele morre na frente dela, passando assim a maldição pra pobre coitada da Sky Riley. Bom, ela não pode ligar pra polícia, não pode fazer nada, ela simplesmente abandona o corpo do cara, porque senão eles vão descobrir que ela foi até o apartamento de um traficante, isso vai pegar mal pra imagem, e ali no apartamento dela ela já começa com essas alucinações, mas ela tem uma turnê pra fazer, então ela precisa ensaiar aquela coisa toda. Aí a gente acompanha todo esse processo, ela ensaiando pra turnê e ela também cumprindo a sua agenda de compromissos, né? Como, por exemplo, o diretor da gravadora quer que ela faça uma apresentação num programa beneficente para as crianças carentes e tal. Então ela tem esses compromissos para seguir. E isso vai deixando a personagem cada vez mais maluca. Ela já está com os problemas pessoais dela e ainda junta com essa coisa da maldição. E a mãe dela, ao mesmo tempo que se preocupa com a saúde da filha, ela quer ver as coisas acontecendo, né? Já que ela é empresária da menina. Tá todo mundo muito preocupado, porque a Riley movimenta milhões, ela precisa fazer essa turnê. E uma dessas conversas, a mãe da Sky sugere que ela entre em contato com uma amiga de infância dela, que é a Gemma. Elas eram muito próximas e por conta desses problemas de bebidas e drogas, elas acabaram se afastando. E ela faz isso. Ela liga pra Gemma e elas começam a conversar. E ela fala, olha, desculpa por tudo que eu fiz pra você, tá? Eu quero que você volte a ser
ser minha amiga. E ela convida a Gemma a ir até o apartamento dela, né, pra conversar e ela poder desabafar. E a Gemma fala, beleza, pode deixar que eu apareço aí sim no seu apartamento. Dá aí uns 40, 45 minutos que eu vou só me arrumar. E nesse período que a Skyle está sozinha no apartamento, ela começa a ser assombrada por essa entidade. E ela enxerga esta entidade no corpo dos seus fãs. Tem um momento que ela dá uma sessão de autógrafos, que aparece aquela cena do trailer, inclusive, que tem aquela garotinha sorrindo. Ela começa a ver estas pessoas que estavam ali pedindo autógrafo, os seus dançarinos, pessoas que estão próximos dela com este sorriso maligno. Enquanto ela aguarda sua amiga aparecer, ela está ali lutando com essa entidade que apareceu no formato desse fã maluco. E aí a Gemma aparece. Aí dá aquele alívio. Nossa, uma pessoa que ela confia. Começa a conversar e ela conta o que aconteceu. Ela fala que ela esteve no apartamento do Lewis e a amiga dela fica até preocupada, achando que ela tenha voltado a usar alguma substância. Ela diz que não, que ela foi lá para conseguir um remédio para dor nas costas, e realmente foi isso, e que ele tirou a própria vida, estava com um sorriso sinistro, e que agora ela passa a enxergá-lo e também outras pessoas sorrindo. Aí a Gemma fala, olha, deve ser coisa da sua cabeça, é muito estresse por conta da turnê, vou passar a noite aqui com você. Aí elas ficam juntas ali durante a noite, conversando, e nesta noite a Skyle também recebe a visita dessa entidade. Não dá pra você saber o que é realidade e o que não é. É ainda mais intenso do que no primeiro filme. E no meio disso tudo, ela passa a receber mensagens de um número estranho, dizendo que sabe o que ela está passando e que se ela quiser se livrar disso, é pra encontrar com ele num bar específico. Lembra que eu falei pra vocês que ela ia dar um discurso motivacional para as crianças carentes? Então, acontece uma tragédia nesse discurso que é insana. Ela passa a ver o namorado dela que morreu no carro. Ele sorrindo, subindo no palco e ela desesperada. Nessas, ela acaba derrubando uma senhorinha que estava no palco. Assim, a vida dessa mulher vira um inferno. Nesse desespero, ela aceita encontrar essa pessoa desconhecida e ele fala que o irmão dele também foi assombrado por essa entidade, mas ele não conseguiu salvar o seu irmão. O irmão dele acabou tirando a própria vida. E ele fala que sabe o que fazer para acabar com esta entidade. Aí ele diz, olha, essa entidade, ela é conectada com a sua vida. Então, se você morrer, essa entidade vai ficar sem um corpo. Ela precisa de um hospedeiro. Pra Skye parar de ver a entidade, ela precisa morrer. Super simples, né? Aí ela, tá, mas eu não quero morrer, eu quero me livrar disso e continuar viva. E ele dá a sugestão de parar o coração da Skye por um tempo e depois ele vai reanimá-la. Já que ele é enfermeiro, ele consegue fazer isso. A princípio, ela não gosta da ideia. Tanto que ela vai embora, larga ele no bar. Ela volta pro seu apartamento e acontece uma das melhores cenas do filme, na minha opinião. Super na bad, quebrando o apartamento inteiro, aquele apartamento lindo, eu só pensando, meu Deus, não faz isso. Enfim, ela quebra tudo e ela resolve ir embora. Ela começa a fazer a mala dela e tal, ela pega a sua mala, no que ela vai sair do apartamento, ela olha pra trás e vê vários dos seus dançarinos com aquele sorriso sinistro dentro do seu apartamento. E eles estão sincronizados, já que eles são dançarinos, eles estão todos na mesma sintonia de movimento. Gente, isso é muito assustador. E aí, quando ela olha pra um lado, ela vê que tem outros dançarinos ali na sua frente. Quando ela volta pra olhar aqueles outros que estão atrás dela, eles já mudaram de posição. Eles ficam todos conectados assim, vão fazendo umas coisas estranhas. Gente, que cena incrível. Todos eles vão pra cima dela e um começa a enfiar a mão na boca dela, assim, vai entrando e de repente corta, dá aquele fade out e ela acorda em um hospital de repouso. Se ela fosse pobre, ela seria enfiada no hospício do SUS. Como ela é rica, ela foi pra uma clínica, né, pra ela melhorar o seu emocional, aquela coisa bem chique. E a mãe dela tá em cima falando, olha, você está me decepcionando, você precisa fazer essa turnê. E elas começam uma discussão frenética. Só está as duas no quarto. E a entidade assume a forma da mãe dela. A entidade vai até a frente do espelho, quebra o espelho, pega um pedaço do vidro e começa a furar o corpo da mãe da Skye. E ela olhando tudo aquilo, começando a gritar e tal. E no que ela vai sair correndo do quarto, ela que está com o vidro do espelho nas mãos. Ou seja, foi ela que matou a mãe dela. Olha que pesado. Qualquer pessoa que entrar ali no quarto vai ver que ela matou a mãe dela. Então ela precisa dar um jeito naquilo, porque ninguém vai acreditar que não foi ela que fez isso. E aqui nesta cena da morte da mãe dela, eu achei muito simbólico com a música
da personagem. A Sky tem uma música chamada Blood on White Satin, que numa tradução ficaria sangue em cetim branco. E é a forma que a mãe dela morre, porque ela está usando uma camisa de cetim branco. E o sangue do rosto da mãe dela começa a escorrer por todo esse cetim branco. Então essa entidade foi bem poética. Vocês também repararam nisso? Eu achei maravilhoso. Quer dizer, maravilhoso na dramaturgia do filme, né? Porque é uma coisa horrorosa, pelo amor de Deus. Aí ela coloca um pano ali enrolado no corpo da mãe dela, ela põe uma jaqueta e tenta sair pela porta dos fundos da clínica. Ela pega a arma do policial, ameaça todo mundo e ela sai da clínica surtada, cheia de sangue, né? O sangue ainda do corpo da mãe dela, super sinistro. E a galera na rua filmando, né? Porque ela é uma pessoa famosa, todo mundo filmando a loucura da Riley, não sei o quê. E ali na rua ela encontra a Gemma, que chegou até lá porque a mãe dela entrou em contato com a Gemma pra ela aparecer, pra dar um suporte pra amiga e não sei o quê. Aí ela fala, vamos sair daqui, olha o seu estado, você não pode ficar assim na rua. Como a Sky não sabe dirigir muito bem, quem está dirigindo é a Gemma. E ela tá lá dirigindo e a Sky fala, olha, eu sei pra onde nós vamos. E ela tem o endereço daquele cara do bar, onde ele falou que ia fazer este processo de tirar a vida dela pra entidade ir embora. E no que eles estão indo pra aquele endereço, toca o telefone da Sky. Quem está ligando? A Gemma. Que esquisito. Como que a Gemma tá ligando pra ela, sendo que ela está dirigindo? Aí ela fala, oi, tudo bem? E a Gemma pede desculpas por ter demorado tanto pra responder a sua mensagem. Aí ela fala, que mensagem? Aí ela, aquela mensagem que você mandou perguntando se eu podia ir até o seu apartamento pra gente conversar. Desculpa, eu demorei pra responder porque eu fiquei sem meu celular, sem meu e-mail. Aí ela fala, ué, mas você esteve no meu apartamento, você dormiu, você passou a noite lá comigo. Aí ela, não, Sky, eu não fui pro seu apartamento. Ou seja, aquela pessoa que está dirigindo não é a Gemma desde o início. A Gemma nunca esteve no apartamento da Sky. Aquela Gemma que apareceu no apartamento dela, né? Que deu aquele conforto, que conversou com ela, que dormiu com ela, era na verdade a entidade disfarçada. Olha que sinistro! E quando ela olha pra Gemma que está dirigindo, ela está o quê? Sorrindo. E ela começa a destruir o psicológico da Sky, falando, olha, você é muito fraca, ninguém gosta de você, as pessoas só estão com você por causa do seu dinheiro. Começa a destruir a mulher. E a Sky, ela vai se fortalecendo, falando, não, eu sou importante sim, eu que faço o negócio acontecer, você só existe por minha causa, e começa a discutir com a entidade, até que a Gemma desaparece ali do carro, e quem realmente está dirigindo é a Sky. Então assim, será que ela venceu a entidade? Doce ilusão, né? Ela vai dirigindo e chega no endereço daquele cara, e eles entram numa Pizza Hut abandonada, porque ali tem um frigorífico muito bom que dá pra usar pra fazer esse procedimento, né, de parar o coração da Sky e depois fazer ela voltar. Ele já deixou tudo pronto dentro daquele freezer. Eu vou aplicar uma injeção no seu pescoço e depois eu trago você de volta. Aí ela fala, tá bom, vamos fazer isso. Mas a Sky não contava com uma coisa. A entidade é traiçoeira. E o que ela faz agora é muito perturbador. Mas antes de contar o que acontece, eu quero pedir para você se inscrever no canal. Se ainda não for um inscrito, deixa o seu like. Compartilhe esse vídeo com um amiguinho de vocês que gostou do primeiro filme e com certeza vai gostar de Sorria 2. Deixe nos comentários sugestões de outros filmes que vocês querem ver aqui no canal. Aliás, tem uma playlist com vários filmes bem legais que eu já trouxe análise aqui pro canal. Vou deixar a playlist linkada aqui pra vocês. E agora que você já se inscreveu no canal, deixou seu like, compartilhou o vídeo com um amiguinho, vamos pro final desta obra impactante. Bom, o cara então deixa a Sky deitada ali numa maca e ele fala que vai pegar alguma coisa lá do lado de fora. Até que ela vê ela mesma no teto. Só que ela, na sua versão antiga, dentro do carro, quando aconteceu o acidente. Então ela tá toda ensanguentada, toda quebrada, até que tem uma hora que ela cai em cima da Sky e as duas começam a rolar. Gente, que cena bizarra. E a Riley verdadeira fala que ela é mais forte, que ela vai vencer esta coisa, que vai dar tudo certo e tal. Ela pega a seringa e enfia no seu pescoço. E a entidade vai ficando meio fraca e tal. E depois ela começa a sorrir. Porque nada disso vai funcionar. Tanto que a entidade fala, ei querida, você acha mesmo que tudo isso aqui é real? Quando a Riley olha pra mão dela, não tem agulha alguma, não tem injeção nenhuma. Ela não aplicou nada. Aquilo tudo é ilusão da entidade. Inclusive aquele cara nem estava ali. E a entidade vai se aproximando do corpo da Riley com aquele sorriso. E a entidade fala, merda na sua apresentação. Quando você deseja merda pra algum artista, quer dizer que você deseja sucesso pra ele naquela apresentação que ele vai fazer. Mas que apresentação que a Sky vai fazer, que eu não tô sabendo? Pois é aqui que nós temos o pulo do gato do filme, ou o pulo da entidade. Do nada, a Sky aparece no palco
para dar início à sua turnê. Sim, gente, ela aparece toda maquiada, toda montada com figurino, subindo no palco. Aí tem aqueles fãs gritando por ela. Ela olha ali para uma parte do palco e vê que a mãe dela está viva. Então ninguém morreu, foi tudo coisa da cabeça dela. E na ponta do palco está ela mesma, duplicada, só que numa versão sorrindo, daquele jeito sinistro, e a outra versão desesperada, que é a versão da verdadeira Skye, que tá passando por tudo isso. E rola um body horror perfeito nesta cena. A Riley do sorriso começa a abrir aquela cicatriz que ela tem na barriga e uma criatura passa a sair daquela cicatriz, uma criatura gigantesca, igual aquela que nós vimos no primeiro filme, no final do filme. E aquela criatura vai entrando no corpo da Skye verdadeira. Isso tudo no palco, só que ninguém tá vendo isso. As pessoas estão vendo a Skye caída, parece que ela tá tendo uma convulsão, alguma coisa. Aí de repente ela levanta de costas pra câmera, daquele telão gigantesco, ela vira e está com aquele sorriso sinistro. E eu acho que vocês até imaginam o que ela vai fazer na frente de milhares de pessoas, né? Sim, ela faz isso. Ela tira a própria vida com seu microfone na frente de todo mundo, causando assim um trauma geral em milhares de pessoas. E o filme termina. Olha só o final desse filme. Agora eu pergunto pra vocês, o que vai acontecer na história do terceiro filme? Como é que o diretor vai lidar com essa situação de várias pessoas saindo amaldiçoadas? Será que a maldição consegue perseguir várias pessoas ao mesmo tempo ou ela vai sair de um em um? Vamos esperar o terceiro filme pra descobrir. Eu simplesmente adorei a história desse segundo filme. Confesso que a história do primeiro me encantou mais. Eu acho que a simplicidade e a forma mais discreta que as coisas acontecem no primeiro filme chamaram mais a minha atenção. Aqui é tudo muito grande, então a entidade aparece de uma forma mais escancarada, é tudo muito agressivo, né? Não tem muito aquela sutileza igual acontece no primeiro filme. Porém, isso não é uma crítica, tá? É mais uma questão pessoal. Eu achei o segundo filme maravilhoso. Tô morrendo de vontade de assistir de novo. Com certeza tem outras coisas que eu deixei passar, né? Porque eu assisti no cinema, então não dá pra você pausar, voltar a cena, fazer anotações, não tem como. Tava assistindo pela primeira vez. O filme não deixa claro em qual momento que a entidade começou a enganar a Skye, porque no final do filme ela diz com todas as letras, tudo isso é uma ilusão, e de repente ela vai parar no palco. Então em qual momento que a entidade começou a enganar a Skye? Mas na minha interpretação, todas as alucinações começaram a acontecer a partir do momento que ela foi amaldiçoada. E eu acredito que aquelas mensagens de texto que ela recebia daquele cara misterioso, aquilo tudo faz parte da ilusão. Ela não encontrou com aquele cara não existe, tanto que no final do filme ele desaparece. A Gemma nunca esteve com a Skye, pelo menos não neste período onde o filme se passa. Então todas as cenas com a Gemma também era a entidade assumindo a forma dela, e as cenas que tem a mãe da Skye também era ilusão. Apenas quem enxerga a entidade são as pessoas amaldiçoadas, e tem um momento que a mãe da Skye interage com a Gemma. Elas conversam ali na cozinha do apartamento da Skye. Então se a Gemma era a entidade naquele momento, não tinha como a mãe da Skye ver e falar com ela. A morte da mãe dela não aconteceu, não rolou nada daquilo. Foi tudo pra enlouquecer a personagem e alimentar aquela entidade. Eu acredito que a cena onde ela está naquele evento beneficente também foi parte de uma piada da entidade. Mas é claro que isso é uma questão de interpretação, não tem como ter 100% de certeza disso. E o que vocês acham? E eu quero saber de vocês, vocês gostaram dessa história? Vocês imaginavam que no final ela ia fazer isso? Eu imaginava, tá? Desde que eu descobri que a vítima da vez seria uma celebridade, eu já sabia que o filme ia terminar com esta celebridade tirando a vida na frente de todo mundo. E ainda citando aquele filme de 2018, O Verdade ou Desafio, acontece algo parecido no final do filme. A protagonista do filme de 2018, ela era blogueira, ela tinha vários seguidores, e a história termina com ela passando a maldição para os seus seguidores. Então, diante daquilo, que já tinha uma proposta do Sorriso e tal, eu falei, acho que eles vão para esse mesmo caminho em Sorria 2. Mas a forma que acontece é muito bizarra. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Coloquem nos comentários se vocês observaram mais alguma coisa interessante que eu deixei de fora do vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar o vídeo com um amiguinho de vocês. E se um dia vocês se esbarrarem com alguém que não para de sorrir pra você, é melhor tomar cuidado. Tchau.